Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. A fonte que a gente tem na mesa hoje é um texto, nossa, milenar. São os versículos de abertura do livro de Provérbios, da Bíblia Sagrada. Um texto fundamental, sem dúvida. Exato. E o primeiro versículo já dá o cartão de visitas, né? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O nosso desafio aqui hoje é tentar entender o que essa introdução já entrega de cara. Sim, Porque, sabe, à primeira vista pode parecer só uma coleção de ditados soltos, mas a impressão que dá é que existe um projeto, uma arquitetura muito bem pensada por trás. com certeza. É uma ótima forma de colocar. Não é um livro que te joga no meio de um monte de frases e espera que você se vire sozinho, sabe? Não mesmo. Pelo contrário, os primeiros versículos são quase como um manual de instruções para o próprio livro. É como se o autor dissesse: olha, antes de a gente começar, eu quero que você saiba exatamente para que serve esta ferramenta E como usar, né? e como usar. E, mais importante, qual é o pré-requisito para usá-la direito. É um verdadeiro mapa para o território da sabedoria que a gente vai explorar. Certo, então vamos direto para esse para que serve. O texto não perde tempo com mistério. Os versículos 2 e 3 já listam os objetivos. Já vão direto ao ponto. Direto. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se discernir as palavras do entendimento e continua. Para se receber a instrução da prudência, a justiça, o juízo e a equidade. Confesso que essa lista parece quase o currículo de um curso para, sei lá, para formar um juiz ou um grande líder. E a ambição é alta mesmo, não tem dúvida. Mas o fascinante é como o texto equilibra essa visão tão grande com uma aplicação prática, sabe? Ele está definindo o horizonte, o destino final. Entendi. A sabedoria proposta aqui não é só para se dar bem nos negócios ou ter respostas inteligentes. É sobre a construção de um caráter. Pensa assim, tipo, sabedoria e instrução são as ferramentas. Ok, as ferramentas. O discernimento é a habilidade de saber qual ferramenta usar em cada situação. E prudência, justiça, juízo e equidade são o resultado final, a obra construída. É um processo que transforma a pessoa de dentro para fora. Entendi. Então não é sobre acumular conhecimento, mas sobre se tornar um tipo específico de pessoa. Mas aí o texto parece afunilar, focando num público específico. O versículo 4 diz que é para dar aos simples sagacidade e aos moços conhecimento e bom siso. Sim, Isso me soa um pouco básico. Quase como se o livro fosse um manual para iniciantes na vida. Fica a impressão de que quem já sabe das coisas poderia pular essa parte, não? essa é a armadilha. E o texto desarma ela imediatamente. É verdade que o ponto de partida são os simples, aqueles que talvez sejam ingênuos, sem experiência, e os moços, que estão no início da jornada. Certo. Para eles, o livro oferece sagacidade, que é essa habilidade prática de navegar o mundo, e bom siso, que é o bom senso. Mas logo no versículo seguinte, o 5, o convite se expande de uma forma radical. Como assim? Ele diz: para o sábio ouvir e crescer em conhecimento, e o entendido adquirir sábios conselhos. Ah, então é uma sabedoria que escala com a gente. Exatamente. É um sistema de aprendizado contínuo. Para o iniciante, é um mapa. Para o viajante experiente, é uma bússola mais precisa, para navegar por terrenos ainda mais complexos. Que interessante isso. O texto chega a dizer, no versículo 6, que o objetivo final é entender enigmas. Isso mostra que não tem um teto para a sabedoria. O mesmo livro que ensina o básico para o jovem também oferece profundidade para o mestre. A jornada nunca termina, ela só fica mais sutil, mais desafiadora. É um convite à humildade intelectual para a vida inteira. Entendi. Então uma sabedoria que cresce com a pessoa. Mas para uma jornada assim precisa haver um ponto de partida claro, um norte. E o texto parece jogar essa tese central na nossa cara logo no versículo 7, não é? Ah, sim, com certeza. A frase é categórica. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Essa é a viga mestra de todo o edifício. Se você remover esse versículo, o livro de Provérbios inteiro desmorona. E aqui, olha, a gente precisa ter muito cuidado com a palavra temor. Sim, porque no nosso contexto moderno ela soa como medo, pavor.
algo negativo. Exato. Me soa como ter medo de um chefe carrasco ou de uma punição. E como isso poderia ser o começo de algo bom como o conhecimento. Perfeito. E é por isso que vale a pena ir um pouco mais fundo na fonte. A palavra hebraica original aqui é irá. E irá é fascinante, porque ela carrega uma dualidade. Uma dualidade. Por um lado, sim, ela pode significar o medo que você sente de um leão na sua frente, o medo do perigo. Mas, por outro lado, ela também descreve o assombro, a reverência, aquele sentimento que você tem ao olhar um céu estrelado no deserto, sabe? Sim, sei. Ou ao testemunhar o nascimento de um filho. É o reconhecimento de que você está diante de algo infinitamente maior, mais complexo e mais poderoso do que você. Sabe, o que me chama a atenção aqui é a ousadia dessa afirmação. Em uma era como a nossa, que valoriza tanto a dúvida cética, o questionamento como ponto de partida... Totalmente. O texto basicamente diz: quer começar a aprender de verdade? Primeiro, adote uma postura de reverência. Comece reconhecendo os seus limites. É um tapa na cara do nosso ego intelectual moderno. É um tapa na cara da arrogância, para ser mais precisa. E o versículo completa a ideia nos mostrando o oposto. Ele diz: os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Ah, boa! Note que ele não diz que os tolos não têm sabedoria. Ele diz que eles a desprezam. A tolice, aqui em Provérbios, não é uma deficiência intelectual. Não é falta de QI. É uma atitude, então. É uma atitude moral. É a escolha ativa de se fechar para o aprendizado. A arrogância de achar que já sabe tudo. Portanto, o temor do Senhor não é sobre se sentir pequeno de um jeito humilhante, mas sobre ter a humildade de entender que há sempre mais para aprender. É essa postura que abre a porta. Sem ela, você pode acumular dados, mas nunca vai alcançar a sabedoria. Isso muda a perspectiva completamente. O conhecimento para Provérbios não é algo neutro, que você coleta como se fossem selos. Ele tem um pré-requisito moral e existencial. Exatamente. O alicerce. Você precisa se posicionar corretamente em relação ao universo antes mesmo de começar a entendê-lo. É isso. Qualquer coisa construída sem essa fundação de humildade e reverência, por mais impressionante que pareça, é um castelo de cartas. Pode até ter uma fachada de erudição, mas falta a estrutura que dá propósito e estabilidade a esse conhecimento. Certo. E depois de estabelecer essa fundação tão cósmica, digamos assim, o texto faz algo surpreendente. Ele aterrissa esse conceito gigantesco no lugar mais comum e imediato possível. Sim, isso é genial. O versículo 8 diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. A primeira sala de aula da sabedoria é simplesmente o lar. Isso é genial, né? A gente sai de uma tese sobre a natureza do conhecimento e a reverência ao divino e cai direto na mesa de jantar. Exato. O que o texto está sugerindo é que essa sabedoria grandiosa não é, a princípio, encontrada em academias ou bibliotecas, mas é transmitida através das relações mais fundamentais. Interessante como a psicologia milênios depois viria confirmar isso. Faz todo sentido. As nossas primeiras noções de certo e errado, nossa bússola moral, não são formadas num vácuo, mas no calor das relações primárias. A sabedoria aqui não é um download de informações, é uma herança afetiva e prática. E o texto valoriza as duas figuras, o pai e a mãe, colocando a instrução de um e a doutrina do outro no mesmo patamar de importância. Isso é bem significativo. Sim, e as notas de referência da nossa fonte até apontam para isso, mencionando a responsabilidade dos pais e a responsabilidade dos filhos. Existe uma mutualidade. Uma via de mão dupla. Exato. A transmissão de sabedoria é uma tarefa dos pais e a disposição para ouvir é a responsabilidade dos filhos. É um ecossistema. E essa instrução recebida em casa não é um conselho vago para ser uma boa pessoa. Ela tem uma função muito específica e imediata: servir como um sistema de defesa. E é aí que entra o primeiro grande conflito, a primeira prova. O versículo 10 adverte: filho meu, se os pecadores te atraírem com afagos, não consentas. Isso. O contraste é direto e brutal. De um lado, a voz familiar da sabedoria. Do outro,
a voz sedutora do mundo. E a palavra-chave aqui é afagos. A tentação não vem necessariamente na forma de uma ameaça ou de algo que a gente vê que é ruim de cara. Ela vem com sedução, com promessas de pertencimento, de ganhos fáceis. Ah, claro. É a turma popular te convidando para fazer algo errado. É a promessa de dinheiro rápido. É o apelo do status. Quem nunca se viu nessa encruzilhada, não é? A voz da sua mãe na cabeça dizendo uma coisa e a pressão dos amigos ou da sociedade puxando para outra completamente diferente. É uma experiência universal mesmo. O livro está mapeando isso perfeitamente. Então a sabedoria que se aprende em casa funciona como um tipo de anticorpo, e o momento do não consintas é quando o sistema imunológico moral é testado. Mas a decisão final ainda é do indivíduo. Precisamente. E as notas da fonte para esse versículo nos levam a um conceito fundamental: arbítrio. O livre-arbítrio. O texto não diz seus pais vão te proteger. Ele diz não consintas. Exato. A responsabilidade pela escolha é sua, é intransferível. A sabedoria te dá as ferramentas, o discernimento, para identificar a armadilha por trás dos afagos. Mas a decisão de entrar nela ou não é inteiramente sua. É a primeira grande encruzilhada moral que o livro apresenta: consentir ou não consentir. Essa é a batalha diária. É impressionante, em 10 versículos a gente passou por uma jornada completa. Vamos tentar organizar a estrutura que a gente discutiu? Primeiro, temos o propósito, o pra quê da sabedoria. Não é sobre ser um gênio, Não. mas sobre viver de forma íntegra, com discernimento, justiça e prudência. É sobre a qualidade da vida e não sobre a quantidade de informação. Uma vida bem vivida, no sentido mais profundo. Depois vem a fundação, o alicerce indispensável, a reverência, a humildade perante algo maior. Não é a nossa inteligência que abre a porta do conhecimento, Não mesmo. mas a nossa postura. Sim, é o ponto de partida que qualifica todo o resto. Sem ele, o conhecimento pode se tornar perigoso, uma ferramenta a serviço da arrogância. E por fim, a primeira aplicação prática. A sabedoria é aprendida na intimidade do lar, com pai e mãe, e é testada no mundo real, na encruzilhada diária entre a instrução e a sedução. Exato. Em menos de uma dúzia de versículos, o livro de Provérbios não nos dá apenas ditados. Ele nos dá um sistema operacional completo para a busca do conhecimento. Um sistema operacional, gostei disso. Sim, ele estabelece o porquê, o propósito, a base, a reverência e a primeira aplicação, a escolha moral. É um programa de formação de caráter que se desenrola a partir daqui, mas a fundação inteira já está lançada nesses versículos iniciais. Você nos deixa com uma última reflexão, um pensamento para levar adiante. Esse texto milenar sugere que o conhecimento genuíno começa com uma postura de reverência e é primeiramente nutrido no ambiente mais íntimo, que é o lar. Um ponto central. Na nossa era que idolatra a educação formal, os dados quantificáveis e as fontes de informação globais e impessoais, o que será que se perde quando essa fundação de respeito e essa transmissão de sabedoria familiar são postas em segundo plano?